Então, gente, nós vimos até agora como trabalhar o amálgama para que ele possa ser útil como um material restaurador, né? E aí a gente vai tratar um pouco agora sobre indicações, contraindicações, vantagens e desvantagens, como todos os materiais têm, tá? As restaurações de amálgama, elas são indicadas para dentes tecidos e para dentes permanentes, tá? Então, para crianças também, dentes de leite, né? Como às vezes a gente escuta. O amálgama, ele pode ser usado para restauração definitiva de dentes de leite e de dentes tecidos também, tá certo? Ele é usado principalmente em cavidades dentárias pequenas a médias, tá? Cavidades muito, muito extensas, a gente não trabalha com amálgama, daqui a pouco a gente conversa mais sobre isso. É indicado também para pacientes que têm uma higiene bucal deficiente, tá? Porque entre os materiais restauradores definitivos, né, nós temos o amálgama e nós temos a resina. A resina, gente, é um material que a chance de haver aquela infiltração marginal, né, a formação de uma lesão cariosa aqui nas margens da restauração, ela é um pouco maior de acontecer do que com o amálgama, tá? Então, o paciente que não tem uma boa higienização, que não colabora, que tem muito biofilme, não adianta a gente colocar a restauração de resina, porque ela vai acabar infiltrando, vai formar uma nova lesão de cárie, tá? Então, para pacientes que têm essa higiene mais deficiente, o amálgama ele é o material de escolha, certo? E também para as situações em que o controle da umidade na hora da execução da restauração seja difícil. Por quê? Quando a gente vai fazer qualquer restauração, né, ou até aplicação de cimento, os materiais de proteção do complexo dentino pulpar, para a gente fazer a restauração de ionômero de vidro, ou dióxido de zinco e eugenol, e tanto amálgama como resina, né, que são materiais restauradores definitivos, a gente precisa que o dente, que a estrutura esteja isolada, tá? A gente não pode ter umidade aqui no dente, não pode ter saliva, certo? Então, a gente coloca, o dentista ele vai colocar ou algodão aqui do lado, então vai fazer um isolamento específico, certo? Mas não pode ter saliva, porque a umidade, ela vai atrapalhar a execução dessa restauração, certo? Então, mas tem situações em que às vezes é muito difícil fugir disso, né? Em crianças, pacientes que têm ânsia de vômito, né? Então, tem situações muito particulares. E nessas situações em que esse controle da umidade é especialmente complicado, a opção é por fazer restauração de amálgama ao invés da restauração de resina, tá? Porque a chance do insucesso da resina é maior. Então, quando tiver maior risco de umidade, aquela umidade que o dentista não consegue controlar, o que é muito difícil, a preferência é que seja feita a restauração de amálgama, tá? E esse é um material que está contraindicado, né, por motivos lógicos, para as áreas estéticas, né, dentes anteriores, a face vestibular, vocês vão ver isso em anatomia dentária, a face vestibular dos dentes anteriores, a gente não deve colocar, né, o amálgama, porque por questão estética mesmo, a gente trabalha com resina, mesmo que o paciente, Ilana, mas se o paciente não tem uma boa higienização, ainda assim, em áreas estéticas, a gente não trabalha mais com amálgama, tá? Então, é sempre resina. Nos dentes posteriores, nos molares, aí sim, tá? Se o paciente não tem uma boa higiene, aí a gente não coloca resina. Normalmente indica-se o amálgama. Mas para os dentes anteriores, incisivos e até canino, é sempre resina, tá? Não se usa amálgama. O amálgama também está contraindicado para os pacientes que têm histórico de alergia ao mercúrio ou algum outro componente da liga, tá? O mercúrio, ele é um material de utilização relativamente controverso, tá? E podem haver casos de alergia. Então, se o paciente informa, né, que tem alergia, não usa o amálgama, também vai optar por outro material. E ainda, gente, cavidades dentárias muito extensas, com paredes muito frágeis, tá? Quando a cavidade for muito grande, a gente também não indica a utilização do amálgama. E
Isso acontece vocês vão estudar, vocês vão conhecer mais a técnica restauradora, né, com o amálgama, como eu falei. E vocês vão ver que, falando rapidamente aqui, quando a gente está colocando o amálgama na cavidade, a gente insere e a gente tem que fazer uma etapa que é chamada de condensação. A gente tem que ficar apertando o amálgama como se tivesse mesmo adaptando esse amálgama na cavidade, nas paredes. Então, aqui eu vou adaptar, eu coloco o amálgama aqui e vou apertando ele, adaptando em todas essas paredes. Quando a cavidade é muito grande e a parede, olha, tá assim bem fininha, bem frágil, à medida que eu vou condensando o amálgama, eu corro o risco de fraturar essa parede aqui, tá? Então, quando tem uma cavidade muito extensa, com paredes muito fininhas, a gente não usa amálgama. É melhor que se use a resina, tá? Porque a chance de fratura dessa parede, ela existe, certo? E aí, com relação às vantagens, né? Também, mais uma vez, todo material tem as suas vantagens e tem as suas desvantagens, né? E o amálgama, apesar da estética não ser agradável, né? Hoje em dia, muito dificilmente, alguém vai dizer que quer fazer uma restauração de amálgama. Não, porque a gente tem um material mais estético que é a resina. Mas ainda assim, o amálgama tem as suas vantagens, tá? Ele é um material de alta resistência aos esforços mastigatórios, tá? Então, é um material metálico, lembrem-se disso. Quando ele é bem proporcionado, a técnica restauradora é bem executada, ele é um material altamente resistente. A durabilidade dele é muito extensa, né? Então, é um material que a restauração ela tem uma durabilidade muito longa, o custo dele é muito baixo, né? Quando a gente compara com uma restauração de resina, por exemplo, a restauração de amálgama, ela tem um custo menor para o paciente. E é uma técnica muito simples, ela é rápida, é segura também, entendeu? Então, assim, tem todos esses pontos, todas essas vantagens, elas precisam ser levadas em consideração na hora também de escolher. Será? Por que eu vou escolher o amálgama ou por que eu vou escolher a restauração de resina? Tá? Então, apesar de não ser um material estético, ele tem essas vantagens, a restauração de amálgama tem essas vantagens que são vantagens importantes, certo? Mas por outro lado, né, como nenhum material dentário é perfeito, a gente fala sobre isso desde a primeira aula, a estética dele é desagradável, muito claramente, ele é um material metálico, tá? Ele é um material com aquela coloração metálica, então essa é uma desvantagem muito importante. A possibilidade de contaminação pelo mercúrio é uma outra circunstância. É um material também, gente, que não tem adesividade. Nós falamos sobre isso também lá na primeira aula, né? O material dentário ideal, ele é aquele material que é adesivo. O amálgama não tem adesividade, tá? Então, ele tem que estar muito bem adaptado às paredes da cavidade. A cavidade, ela também tem que estar apropriada para receber o amálgama, porque se ele não tem adesividade, se a cavidade não estiver adequada para receber o amálgama, ele vai cair, ele vai fraturar com mais facilidade, certo? E uma outra desvantagem também é que, por se tratar de um material metálico, num ambiente úmido, né, que é a nossa boca, que tem saliva o tempo todo, ele é um material que perde o polimento com muita facilidade, tá? Então, a gente tem nós temos essas desvantagens que também são levadas em consideração, tá? Na hora de decidir, a gente coloca na balança a vantagem e a desvantagem. E aí? Como é que eu vou, o que é que eu vou escolher, como é que eu vou trabalhar, tá? E aí vai depender de uma série de fatores, mas é importante não desconsiderar, não sobrepor as desvantagens, porque o amálgama não é estético, porque a cor não é boa, porque ele perde o polimento, porque não tem adesividade. Não sobrepor as desvantagens sempre, tá? É considerar que existem desvantagens, mas que também existem vantagens, tá? No próximo vídeo, para finalizar, nós vamos falar sobre as propriedades específicas do amálgama.